Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? A nossa aula de manutenção de smartphones. Para quem não me conhece, meu nome é Vandenberg, tá? Sou instrutor do Grau Profissionalizante e vamos ter aí uma série de aulas de algumas temáticas na parte de manutenção de smartphones, certo? Vamos falar um pouco sobre sistemas operacionais, falar um pouco sobre componentes e periféricos, trabalhar também com as formas de manutenção preventiva e corretiva dos smartphones, alguma troca de alguns componentes, que é muito importante. Eu espero que vocês gostem, certo? Hoje vamos falar um pouco sobre os sistemas operacionais móveis, que são praticamente softwares, né, que trabalham em conjunto, certo, com o telefone. Então, os smartphones eles praticamente tiveram uma evolução, certo? Eram antigamente celulares, agora são telefones inteligentes que praticamente têm um desempenho, tem uma performance, tem uma arquitetura mais robusta e de alguma forma facilita, né, justamente essa forma de você poder manusear com vários aplicativos ao mesmo tempo. Então existe a diferença aí de sistemas embarcados e sistemas operacionais. Então sistemas embarcados eram sistemas que executavam uma função de cada vez. Então os primeiros smartphones, os primeiros celulares, né, quando surgia a telefonia móvel aqui no Brasil, então os sistemas eram embarcados, ou seja, eles executavam uma tarefa de cada vez. Já com a evolução da tecnologia, né, com o surgimento de novas tendências tecnológicas, veio aí os smartphones com sistemas operacionais, né, fazendo com que você possa executar várias tarefas ao mesmo tempo, tendo o teu celular em uso, sem de alguma forma precisar prejudicar a execução de algumas tarefas, de alguns processos. É muito importante essa aula de hoje. Espero que vocês gostem, certo? A gente está aí justamente para tirar as dúvidas e também encher vocês aí de conhecimento. Vamos nessa? Então, nossa aula hoje vai ser sistemas operacionais móveis. A gente vai ver praticamente uma forma, né? Eu separei aqui alguns sistemas operacionais que eram mais presentes no mercado, que são mais presentes no mercado, como também vocês vão ver alguns sistemas operacionais que praticamente fez parte da história de algumas pessoas, né? De alguns smartphones, e daí ficaram em desuso por questão da sua implantação, por questão da sua incompatibilidade com o hardware e com praticamente as novas tendências tecnológicas no momento. Então o smartphone ele teve aí uma capacidade triplicada. Eu tenho aí processadores octa-cores, eu tenho smartphones de 256 GB de armazenamento. Então existe aí praticamente sistemas operacionais que não acompanham esse crescimento e de alguma forma ficaram em desuso por questão da sua incompatibilidade com o hardware, principalmente a incompatibilidade com atualizações, né? Até mesmo os próprios desenvolvedores do sistema operacional não era viável você criar outras rotinas de trabalho, porque as rotinas de trabalho do sistema embarcado são bem mais pesadas do que o sistema operacional. E de alguma forma era mais viável você criar um sistema operacional novo, né, através de uma adequação tecnológica dos dispositivos atuais, do que você utilizar o mesmo sistema atribuindo rotinas, atribuindo implementações para de alguma forma não ter aí êxito mais na frente, ok? Eu separei aqui alguns sistemas operacionais para a gente poder dar uma olhada e vocês, como técnicos de smartphone, vai de alguma forma saber o uso desse sistema operacional. Não é só a gente mexer na peça, não é mexer na máquina, não é só você montar e desmontar, trocar componentes, trocar periféricos, trocar o display, trocar justamente o dispositivo touch. Não é só isso. É você ter um entendimento mais holístico de como funciona o sistema operacional mobile, comparando com as versões que são atualizadas e também acompanhando as tendências tecnológicas no momento. Então é importante esse conhecimento para vocês, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, certo? No conceito do que é sistema operacional. Então, como falei para vocês no início da aula, sistema embarcado é um sistema que tem uma função de cada vez. Ele executa uma função de cada vez. Então, os primeiros celulares, os primeiros telefones móveis, eles tinham implementações de sistemas embarcados. Ou seja, se eu estava executando uma tarefa em uma funcionalidade no meu celular, consequentemente não poderia, né, continuar aquela tarefa. Ou seja, eu estou escutando uma música, de repente tem uma ligação. E o que acontece? A ligação fica em primeiro plano, eu atendo a ligação,
Quando eu desligo a ligação, eu tenho que ir primeiramente no aplicativo de música para poder abrir, para poder executar o aplicativo de música, para poder eu voltar a escutar minha música. Já nos sistemas operacionais não são assim. Existe praticamente os níveis de acesso, os níveis de execução de cada sistema operacional. Mais na frente vou mostrar a vocês quais são esses níveis de acesso, esses níveis de execução de processos, que de alguma forma permite que você possa ter justamente uma execução por prioridade. Então, por exemplo, eu estou acessando lá meu play de música e coloquei uma música para tocar. Se eu estou recebendo uma ligação, o que é que vai acontecer? Aquele play de música vai ficar em stand-by, onde eu vou atender a ligação em primeiro processo. Esse primeiro processo chama processo foreground, onde nesse processo, quando é finalizado, automaticamente o play de música volta para o primeiro plano, aonde você parou. Ou seja, é importante a execução das tarefas, justamente porque o sistema operacional ele requer justamente essa forma de você poder ter execuções multitarefas. Então aqui no conceito no slide vem dizendo o seguinte, ó gente, são sistemas multitarefas contendo uma arquitetura de desempenho e performance, desenvolvida especificamente para smartphones, tablets, PDAs ou outros dispositivos móveis. PDAs são o quê? São computadores, né? São dispositivos que também têm o mesmo mecanismo do smartphone. Ele tem o sistema operacional, ele tem a tecnologia TalkStream, certo? Ele tem aplicativos que possam servir para trabalhar com processos e tarefas, e da mesma forma que o smartphone tem. Só que o smartphone ele é um telefone inteligente, ele é um celular e ao mesmo tempo ele tem aplicações simulando o funcionamento de um computador. Então, basicamente, nos dias atuais, os smartphones eles estão sendo substituídos, né? Na verdade, eles estão substituindo o uso do computador. Então, ele é mais compacto, ele faz as mesmas aplicações que o computador utiliza. Então, a facilidade de acesso do smartphone se tornou uma coisa muito mais abrangente. E vocês, como técnicos, têm que ter noção como está esse nicho de mercado. É importante para vocês, certo? E aqui tem que dizer o seguinte, ó. Sistemas operacionais móveis combinam características de um sistema operacional do computador pessoal com outros recursos úteis para o uso do móvel ou portátil, como tela sensível ao toque, celular Bluetooth, Wi-Fi, GPS de navegação, móvel, câmera fotográfica, câmera de vídeo, reconhecimento de voz, leitor de música e etc. Observe a quantidade de aplicações que o smartphone tem, gente. Ele é um celular que tem uma rede Bluetooth, que ele também tem rede Wi-Fi, que ele também tem GPS de navegação, tem uma câmera fotográfica muito boa, certo? Com uma boa qualidade. Ele tem câmera de vídeo, ele tem reconhecimento de voz e leitor de música e outras mais aplicações. Então pode ver que para poder gerenciar toda essa quantidade de serviços, eu tenho que ter um sistema operacional para poder gerenciar tudo isso. Então o sistema operacional é um sistema multitarefa que contém arquiteturas de desempenho, de performance, de escalonamento, certo? O que é escalonamento? É você quando vai executar processos dentro do celular, automaticamente ele vai justamente priorizar esses processos. Eu tenho um processo chamado foreground e o processo chamado background. Background são processos de plano de fundo ou segundo plano e foreground são processos de primeiro plano. Então, quando você está acessando uma aplicação nesse exato momento, eu estou no processo foreground. Quando eu preciso acessar um outro processo e quando você ou não finaliza o processo e abre um processo por cima, aquele que estava em foreground, ele vai para background e você começa a priorizar o processo que foi aberto agora nesse exato momento. Então, pode ver que os processos eles ficam em execução, certo? Então, eles não são finalizados pelo usuário. Então, praticamente, eu tenho que ter um smartphone que tenha uma arquitetura física muito robusta. Eu tenho que ter poder de processamento. Eu vou ter que ter uma memória RAM muito boa para poder carregar os processos de execução pelo usuário e fazer todo aquele processo de desempenho de performance para o sistema não travar, para o sistema não gerar threads e travar o sistema. É muito importante isso, tá? E eu também tenho que ter o quê? Um espaço de armazenamento bem robusto.
Então, além dessas três coisas, eu também tenho que saber utilizar o celular de uma forma eficiente, né? Eu tenho que saber utilizar o celular, eu tenho que saber como carregar o celular de forma correta. Então, tudo isso, gente, são cuidados que você, como técnico, tem que saber e tem que orientar o usuário final, ok? Vocês têm o conhecimento técnico, o usuário final, ele tem o conhecimento apenas de utilizar o equipamento, utilizar o dispositivo para uso pessoal. Quem usa para uso profissional são vocês. Nós, que somos técnicos, que utilizamos justamente o smartphone e, de alguma forma, priorizar certos detalhes, né, orientações, para realmente o usuário saber de forma correta. Então, por isso que é interessante esse conceito de sistema operacional, por isso, para você poder realmente observar esses conceitos e você, de alguma forma, entender um pouco do funcionamento de cada sistema operacional. Por exemplo, eu tenho um iPhone, né, que é o sistema iOS, tá? Eu tenho o Windows Phone, que é um sistema operacional que veio junto com os primeiros smartphones no ano de 2010 para 2011, quando teve esse boom dos smartphones aqui no Brasil. O Windows Phone era um dos principais sistemas operacionais móveis, né, que era justamente adotado pela Nokia, que é a fabricante de celulares e smartphones naquela época. Como também eu tenho o Android, que a maioria dos smartphones mundiais usam Android. Então eu tenho aí três sistemas operacionais que merecem destaque na aula de hoje. Então, cada um tem uma particularidade, cada um tem um desempenho, cada um tem uma performance. E como é que eu tenho que saber disso, Berg? Como é que eu tenho que saber disso? Vamos dar uma olhadinha? Então aqui no caso, gente, eu tenho aqui alguns sistemas operacionais. Eu tenho o Android, eu tenho aqui o símbolo do iPhone, do Macintosh, né, que é da Apple. Eu tenho o BlackBerry, eu tenho o WebOS, eu tenho o Symbian, eu tenho o Windows Phone e tenho o BADA. Isso aqui são os sistemas operacionais que foram mais destaques, certo? Nos smartphones e nos dispositivos PDAs que a gente viu agora há pouco no slide anterior. Então o BlackBerry é um sistema operacional prioritário, certo? Ou seja, a empresa BlackBerry ela desenvolveu um sistema operacional para dispositivos do BlackBerry, tá? Então ele utilizou uma plataforma, utilizou aí um núcleo de sistema operacional e implementou suas aplicações e criou o próprio sistema operacional. Ela é comercial, ela é uma marca comercial, é comercial para a parte empresarial. Ou seja, eu tenho notepads, eu tenho celulares, smartphones, eu tenho tablets, eu tenho PDAs, eu tenho outros tipos de dispositivos tecnológicos que têm a mesma arquitetura do smartphone, só que eu tenho o BlackBerry como sistema operacional, ok? Então é interessante saber também que existem outros sistemas, não só os que eu também falei anteriormente. Eu tenho aí o Symbian. O Symbian foi um dos pioneiros, tá, dos sistemas operacionais aí quando surgiu os primeiros smartphones no Brasil. Então o Symbian ele é um sistema operacional, certo? Só que a linguagem dele é muito estruturada, certo? O que é linguagem, gente? É a forma de programação, certo? Desse sistema operacional. Então o Symbian foi praticamente sistema operacional da Siemens, eles foram sistema operacional da Samsung, da Nokia. Então ele pegou uma grande quantidade de smartphones, um grande nicho de mercado, para poder implementar as primeiras aplicações que foram colocadas no smartphone. Então, gente, é muito massa isso aí, certo? Só que ao passar do tempo, o Symbian ele estava começando a ter uma incompatibilidade, certo? Compatibilidade de atualização, incompatibilidade com formatos de arquivo, certo? A parte de restauração de sistema ele não tinha. Eu tinha que mandar para uma assistência técnica para enviar para uma empresa de desenvolvimento para poder fazer um restart de fábrica, para poder restaurar o SO. Então, gente, era meio complicado. Então, Symbian, por ser uma linguagem muito estruturada, muito obsoleta, acabou sendo substituída por outras linguagens, por outras tecnologias que vieram depois, certo? Então, o usuário em si, ele tem uma autonomia maior do smartphone, certo? Ele não quer precisar utilizar a assistência técnica para uso de software. Ele só quer ir para assistência técnica para poder levar o telefone e dizer assim, quebrou, ou tá com problema, ou tá com isso, tá com aquilo. Já o próprio técnico, ele tem que justamente saber esse conhecimento para poder de alguma forma passar isso para o cliente, passar isso para o usuário final de uma forma bem segura,
Então o que acontece? A assistência técnica também recebe problemas de softwares, certo? Não é só problemas de hardware, não é só troca de peça, né, troca de periférico. Existe também a forma de você poder utilizar a assistência técnica para tiragem de dúvidas e também trabalhar com reparos e atualizações de sistemas operacionais. Então, o sistema operacional Android, o iOS, o Windows Phone, que são os três mais destacados, eles têm praticamente uma prioridade, eles têm uma autonomia nos dispositivos que o próprio usuário pode fazer uma redefinição de fábrica, sem precisar de utilizar a assistência técnica. Tá? Isso de alguma forma desafogou muito as assistências técnicas de todo o Brasil e de todo o mundo. Só que tem um porém, para trabalhar com algumas atualizações, para trabalhar com algumas configurações avançadas, requer o uso, requer o conhecimento técnico daquele sistema, certo? Então vocês, como técnicos de smartphone, tem que saber algumas configurações, tem que saber como trabalhar com o Android, como trabalhar com as configurações do iPhone, do iOS, como trabalhar com as configurações do Windows Phone. Se eu pegar o Windows Phone, se eu pegar o iOS, se eu pegar o Android, eu saber como trabalhar com isso, tá? Então é importante esse vídeo de hoje, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Aqui eu tenho um gráfico mostrando a escalabilidade dos sistemas operacionais no mundo todo. Então eu tenho aí praticamente mais de 80% de pessoas do mundo todo que usam o Android, tá? Então o Android ele é presente no mundo todo referente a quê, Berg? Referente à facilidade de uso, a maior quantidade de aplicativos na loja, certo? Por ser uma linguagem de programação open source, né, que é a linguagem aberta, muitos programadores, muitos desenvolvedores utilizam aí o conhecimento de programação para trabalhar com desenvolvimento em Android e colocar seus aplicativos na loja, certo? Então é muito interessante você saber esse gráfico aí. A maior quantidade de usuários, né, são do Android. Segundo, eu tenho o iOS, tá? E aí, em terceiro lugar, eu tenho aí praticamente o Windows Phone, que é da Microsoft. Pode ver que nessa parte de baixo do gráfico está um pouco embolado aí a questão disso, certo? Então pode ver que quando surgiu aí mais ou menos aí no ano de 2009, né? Esse Q1 aqui, ó, deixa eu pegar só a minha canetinha para ficar mais dinâmico, tá, gente? Pode ver que nesse gráfico aqui, ó, certo? Aqui seria quantidade 1 no ano 2009, tá? Então pode ver que o primeiro colocado era quem? Era o meu sistema Symbian, né? Pode ver que o Symbian é esse amarelinho aqui, ó, Symbian, tá vendo, ó? Segundo é o sistema RIM, que é o sistema embarcado da Nokia, né? Os primeiros celulares BCB Telecomunicações, que tem um jogo da cobrinha, o jogo do Tetris, né? É aquele sistema bem embarcado, tá? Aí depois veio o sistema da Microsoft junto com o iOS, né? Aqui empatados aqui. Aí ao passar dos anos, né? Eu tenho aí o Android que não tinha tanta popularidade. Ele teve aí um avanço quando chegou mais ou menos aqui, ó, nessa parte aqui no ano 2010, no caso, teve aí praticamente o ápice, né, dos smartphones, né? Então teve aí surgimento dos smartphones, surgimento aí dos primeiros dispositivos touch para poder de alguma forma ter essa tendência tecnológica, esse avanço tecnológico, né? E daí surgiu aqui, ó, foi avançando e mais ou menos aqui em 2017, tá? Esse gráfico é de 2017. Eu tenho aí o primeiro lugar do Android, o segundo lugar eu tenho do iOS e terceiro e quarto lugar tá entre aqui os outros aqui, né? E também o Windows Phone tá aqui no meio. Então pode ver que existe aí o avanço, a tendência tecnológica, a forma, né, de você poder utilizar os smartphones e você ter essa noção quais são os principais usuários que são colocados aí que utilizam o smartphone, tá certo? Então vamos passar para o próximo aqui. Vamos começar a falar sobre o Android, tá? O Android, sistema operacional baseado em Linux, desenvolvido por um consórcio de desenvolvedores conhecido como Upper Hand Alliance, sendo o principal colaborador o Google. Então o Google atualmente é a manetedora do sistema Android, certo? Então basicamente ele é baseado em Linux. Para quem não sabe o que é Linux, é um sistema operacional open source, é um sistema operacional gratuito, certo? Que é utilizado aí
muitas pessoas pegam o kernel, que é o núcleo do sistema, e começam a desenvolver aplicações tanto para computadores como para celulares. E daí você pode utilizar o Linux, você tendo aí conhecimento em programação, pode desenvolver um sistema operacional, catalogar ele, homologar e colocar ele na loja para poder comercializar, certo? Como o sistema Android é um sistema free, né, é um sistema open source, ele tem aí praticamente ferramentas grátis para você poder também ter acesso, ok? E aí no caso, ó, eu tenho aqui uma análise do hardware justamente do Android. Então, desde os meus telefones até atuais, eu tenho esse hardware aqui que é utilizado justamente para você poder analisar, certo? A evolução dos telefones, a evolução dos smartphones até os dias atuais. Quando vai avançando, vai aumentando a versão do sistema, vai ter mais ferramentas, vai tendo mais recursos, consequentemente o hardware ele tem que aumentar também, ele tem que acompanhar esse avanço, tá? Então aqui no caso eu tenho, ó, a arquitetura ARM, tá? O ARM V7, a versão 7 ou posterior até o Android 5.0. Então o que acontece? A versão 1, 2, 3, 4, 5, ele trabalha com essa arquitetura aqui, ó, ARM V7, beleza? Já o ARM V8A, ele trabalha com a arquitetura de 86 e 64 bits oficialmente suportados. Ou seja, ele trabalha já com sistemas operacionais Android mais atualizados. Então, praticamente, não precisa você utilizar o ARM V7. E quando existe esse avanço dos sistemas operacionais, acaba de alguma forma a arquitetura de hardware ele vai acompanhando justamente o desenvolvimento disso aí. Então é muito importante isso, tá? Aqui, ó, memória RAM. Memória RAM eu tenho aqui o mínimo 340 MB, certo? Para as versões de 1.1, 2.0, 3.0 e 3.1. É muito importante isso, porque de alguma forma a memória RAM ela é responsável por armazenar as instruções executadas pelo usuário. Então qualquer aplicativo que eu abra no celular, que eu executo no celular, ele pega aquelas instruções, salva na memória RAM. Então quando você executa aquela aplicação novamente, pode observar que ela vai abrir mais rápido, porque já teve a execução daquele processo naquele momento. Então quando eu tenho aqui uma capacidade de armazenamento de 340 megabytes, é para as versões até 3.1. Quando eu tenho aqui um avanço da minha memória RAM, são justamente para superiores a 3.1 com tecnologia OpenGL, que é uma tecnologia de aceleramento gráfico. Então, a partir daí, os smartphones, certo, da tecnologia Android, ele teve aí um gráfico mais robusto. Então, os celulares eles tinham que avançar, eles tinham que acompanhar também esse avanço, acompanhar também essa atualização, perfeito? E o armazenamento, 4 GB de armazenamento interno para as versões 1.1, 2.0, 3.0 e 3.1, ok? Mínimo de 8 GB, tá? De armazenamento interno para as versões superiores a 3.1 e 16 GB armazenamento interno para superiores a 5.0. Então pode ver que tem a necessidade de você ter mais armazenamento por questão de quê? Por questão do sistema operacional ser mais robusto, dele poder também gerenciar os componentes internos e componentes externos, certo? Do celular, também gerenciar as aplicações, certo? Então é interessante você também ter um acompanhamento da arquitetura desse computador, da arquitetura desse celular. Então é importante você acompanhar justamente essa arquitetura, acompanhar esse avanço. Perfeito? Vamos lá. Aqui eu tenho o processamento do Android seguindo, né, a estrutura do hardware, tá? Então aqui no caso, para celulares de um core, né, um núcleo, né, eu rodo sistemas de 1.1 até 3.1 sem problemas, tá? Se eu tenho processadores de 2 núcleos, que é o dual core, para sistemas com versões superiores a 3.1 e inferiores a 5.0. Então, durante essas versões de 3.1 a 5.0, se eu tiver praticamente 2 núcleos de processamento, eu rodo eles sem problema, sem travar, sem dificuldade. Se eu tenho 3 a 4 núcleos quadricores, para sistemas com versões superiores a 5.0 e inferiores à versão 7.1.x.
Quando eu tenho esse X aqui, pessoal, isso aqui seria a versão de release. Ou seja, existem as versões de sistemas operacionais que, por exemplo, 7.1.2, 7.1.3, são os testes de atualização daquela release. Perfeito? Então é importante você ter essa noção também. 8 núcleos, que é o octa-core, para sistemas com versões superiores a 7.1.x. Então, eu tenho um octa-core, eu tenho 8 núcleos, né, simultâneos dentro do meu celular rodando, justamente respondendo os processos que vêm da memória RAM. Então, cada aplicação que é executada pelo usuário, existe um armazenamento na memória RAM, ele pega aquelas instruções e envia para o processador para poder fazer todo o registro dos processos, toda a unidade de controle para saber qual é os processos que estão em prioridade para ser executados no SO, e também a questão da unidade lógica aritmética, para trabalhar com cálculos matemáticos, se você for trabalhar diretamente com processos, com serviços do próprio Android, certo? Esse conceito da arquitetura de hardware, a arquitetura do próprio smartphone, ele é padrão para todos os sistemas operacionais, não só para o Android, mas a mesma coisa acontece com o iOS, também acontece também com o Windows Phone. Então é só você se ligar, também ter noção de como é feita a arquitetura, certo, do smartphone, por questão da aplicação quando está rodando. Então quando você abre uma aplicação, quando você abre um aplicativo, existem instruções que são carregadas na memória RAM, é enviado diretamente para o processador, e do processador existe o registro dessas execuções que foram colocadas. Então, quando o próprio usuário vai executar aquela instrução novamente, ou já está aberta, ou ele vai executar de forma mais rápida. Perfeito? Então, é importante você ter esse conceito, esse conhecimento. Tá? Aqui eu tenho versões e distribuições. Tá? Quais são as distribuições que são colocadas e quais são as versões? É interessante a gente diferenciar um pouco de versão e distribuição. A versão, gente, são atualizações que são realizadas no sistema operacional assim que são implementadas novas funcionalidades e ferramentas nesse mesmo sistema. Então, o sistema Android está aqui. Então, o sistema Android é um sistema operacional. Só que existem as suas distribuições, tá? Que é os tipos de Android que existem. Como também existem as versões. Versão 1.0, versão 1.1, versão 1.2. A versão é a atualização daquele sistema. Ok? Então aqui distribuição, ó, são formas diferentes de sistema que se adequa a cada dispositivo ou plataforma. Ou seja, existe a adequação, certo? De cada dispositivo e cada plataforma, de acordo com o hardware que foi composto naquela máquina, que foi composto naquele smartphone, e daí o sistema operacional tem que acompanhar também esse avanço. E não tem que ter incompatibilidade, senão o sistema operacional fica obsoleto. Então o usuário vai querer comprar outro celular, vai querer comprar outro smartphone. Então é interessante você ter aí essa noção do que é versão e o que é distribuição. Perfeito? Eu tenho um quadro aqui mostrando um histórico, né, das versões do Android, tá? Então pode observar um detalhe, ó. Nesse quadro aqui, gente, eu tenho aqui, ó, 1.1, 1.0 até 1.1. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o PT4 ou Beta, são as versões beta do Android, tá? 1.5 aqui é a versão e Cupcake é a distribuição Android que tem essa versão, ok? Coloquei aqui no quadro aqui, ó, versão é isso aqui, ó, e a distribuição é o tipo do Android que você utiliza. Então aqui é o 1.6 é o Donut, tá? A versão 2.0 e 2.1 é o Eclair. 2.2 a 2.2.3, pode ver, ó. Esse ponto 3 aqui é a release, é o teste de atualização da 2.2, certo? É o Flow. Aí, e assim por diante, ó. 2.3.3 a 2.3.7, outra versão de release, ó. Pode ver que eu tenho atualizações aqui 3.3.3 e 2.3.7, tá vendo aqui, ó? É o Guide Bridge, certo? Aí também tem aqui, ó, os mais atuais, os mais utilizados no caso, 4.4, que é justamente o KitKat, né? O KitKat aí que é a versão do Android. 5.0 até 5.1.1 utilizei o Android Lollipop, certo?
Da 6.0 até 6.0.1 foi o Android Marshmallow, certo? E daí, ó, atualmente estamos na versão 10, tá? Que é o Android 10, perfeito? Então temos aí, aqui no lado, essa colunazinha são as distribuições e aqui são as versões, tá? Gente, é muito importante você saber isso, ok? É muito interessante você saber quais são as distribuições, quais são as versões. Lembrando que naquele gráfico ali, a gente viu que o Android é um sistema operacional que praticamente tem um destaque relativo a isso. Então é importante essa noção para vocês, tá certo? Então é importante essa noção, é importante esses fundamentos, tá? Para melhor seguir. A gente viu agora um vídeo falando sobre o sistema operacional, a importância dos sistemas operacionais e falamos um pouco sobre o Android, tá? A gente na próxima aula vai falar um pouco sobre o iOS, que é o iPhone, e também vamos falar um pouco sobre o Windows Phone, ok? Então espero que vocês tenham gostado, tá? Ótimos estudos e até nosso próximo encontro.